De nada vale ter um bom produto se não souber como vender. Então tem que aprender como vender. E de tudo, os seus sonhos precisam de si para que eles sejam concretizados. E ninguém vai lutar por si se não for você. Então levanta. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas. Hoje tenho uma convidada com uma história inspiradora e de superação que vocês com certeza vão gostar muito de acompanhar. Antes de começar esta conversa, eu gostaria de convidar-vos a seguirem, a subscreverem aqui o nosso canal no YouTube e também seguirem as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, estamos no LinkedIn, estamos no TikTok também. E também podem nos escutar através do Spotify, enquanto vocês conduzem, enquanto fazem outras coisas. Portanto, em todas as plataformas nós estamos lá e vocês podem acompanhar o podcast de diversas formas. Temos também agora uma comunidade no WhatsApp, onde podem acompanhar alguns conteúdos exclusivos do podcast para elas. Bom, a minha convidada de hoje chama-se Adélia Matsimbe. Ela é mãe, esposa, empreendedora, formada em contabilidade, mas a sua verdadeira paixão encontrou no empreendedorismo. Vocês com certeza já ouviram falar da Bela Modeladora, que é uma marca de cintas muito conhecida e várias figuras públicas também consomem este produto. A Adélia vai contar-nos como é que ela começou este sonho, como é que ela empreendeu e por que ela decidiu fazer este negócio. Portanto, vamos ouvir também uma história de superação, uma história de resiliência que ela teve, portanto, que ela teve que superar, que conseguiu vencer uma batalha, na verdade é uma batalha que ela conseguiu vencer. Portanto, vai ser uma conversa muito interessante. Convido-vos a todos a se manterem aqui neste episódio, porque esta conversa promete. Adélia, bem-vinda ao Podcast para Elas. Obrigada Lima. É um prazer receber-te aqui, Adélia. Muito obrigada. E eu percebi que tu, pronto, és uma mulher muito versátil, fazes muita coisa, não é? E és mãe, és esposa, tens os teus negócios, formaste em contabilidade, não é? Conta-nos, Adélia, um pouco sobre ti, para que as pessoas te conheçam um pouco mais, porque todo mundo, aliás, muitas mulheres conhecem a Bela Modeladora. Então, queremos conhecer esta mulher que está por detrás desta marca que vem para elevar a autoestima das mulheres. Eu sou a Adélia Matsimbe, sou uma sonhadora, sou uma menina que nasceu e cresceu com o sonho de ser uma funcionária bancária. Ok. Eu tinha em mente que, sendo funcionária bancária, eu iria conseguir ter minha independência financeira, ia conseguir realizar vários sonhos, que são viajar, estar bem na vida financeiramente. E aos 21 anos eu consegui entrar na banca. Ok. Depois de estar na banca eu vi que a realidade não era essa. Então eu precisava de ter renda extra para poder concretizar os meus sonhos. Foi aí que eu comecei a ter vontade de empreender. Comecei a procurar outros empreendimentos. A Bela Modeladora é resultado de várias tentativas. Ok. De vários empreendimentos. Tentei pequenos negócios de renda familiar. Só que meu marido disse, ele quis me desafiar para algo maior. Ele disse que tínhamos que sonhar grande, um negócio que pudesse vender para mais pessoas e tudo mais. Nesse tempo, eu tive o meu terceiro filho e depois do meu filho, eu senti-me desconfortável com o meu corpo.
sabe como é que é o pós-parto. Depois do parto, as mulheres têm as suas alterações fisiológicas e não é fácil voltar ao corpo anterior. Descobri nas redes sociais uma marca de cintas que tinha uma ótima qualidade. Mandei vir a minha cinta, gostei. E por acaso era um negócio novo. Era um negócio novo porque a marca permitia que as pessoas revendessem os produtos. Foi aí que comecei a revender as cintas. Vendi as cintas de porta em porta, até chegar à loja física. Olha, boa. Sim. E quanto tempo durou isso? Eu comecei a vender as cintas em 2020, finais de 2020, naquele período. No período de Covid. Período de Covid, exatamente. Foi nesse período que meu filho nasceu. Ele nasceu em março de 2020. Comecei a vender as cintas naquele ano e a loja física só foi aberta em maio de 2021. Ok. Sim. Então, tu começaste a vender, fazias porta a porta, como dizes. Sim, vendias, tinhas uma rede social que também vendias as cintas? Sim. Ok. E ainda trabalhavas na altura ou não? Ainda estavas na banca? Ou não, já tinha já não saído estavas. banca, Então, estavas dedicada Sim. a este teu negócio. Exatamente. Apesar de estar no início. Sim. Ok. E depois tu abriste a loja. Mas antes de avançarmos para o teu negócio, eu queria perceber um pouco mais da tua gênese, não é? Sim. Tu tens irmãos? Onde é que tu nasceste? Conta-nos um pouco sobre a tua gênese. Eu tenho 2 irmãos. És a única menina? Sou a única menina. Okay. Sou muito mimada pelos meus pais. És a mais nova? Não, sou a filha do meio. Mas como única menina... Eu costumo dizer que eu sou a única. Então, sou mimada, mas algo muito importante que eu retive desde a infância, que meu pai disse, é que temos que ser ambiciosos. A necessidade de ser ambicioso. E não vale a pena ser ambicioso se não vais fazer nada. Tens que agir. Se tens um sonho, tens que correr atrás. Não vale a pena dizer apenas tenho um sonho se não vais fazer nada para lutar pelos seus sonhos. Então, eu desde criança sempre tive isso em mente, que tinha que lutar pelos meus sonhos. Se eu queria ser funcionária bancária, eu tinha que conseguir chegar lá. Eu fiz o ensino básico, fiz a 10ª classe, depois da 10ª eu fui ao Instituto Comercial. Okay. Mas eu fui fazer a contabilidade com o intuito de entrar na banca, porque eu já tinha um propósito, que era entrar na banca. E eu tinha em mente que entrar na banca tinha que saber de contas. Fui fazer a contabilidade e continuei, porque eu também adoro contas. Boa. Sim, então é algo que eu retive, que meu pai sempre disse, que há necessidade de ser mesmo ambicioso. Sim. Não ganancioso, atenção, ambicioso. Ganancioso é outra coisa. É outra coisa, é perigoso já. Perigoso, a ganância é perigosa. A ambição não. A ambição é um combustível que nos leva a corrermos atrás dos nossos sonhos, né? Que nos estimula. Certo, então, uma menina no meio de rapazes, mimada, como diz, era a princesa da casa. Sim. E te casaste com quantos anos? Casei-me com 24 anos. Ok. Sim, casei-me. Já estavas formada? Disseste que começaste a trabalhar com 21 anos. Sim. Na altura já tinhas-te formado? Sim, já tinha feito a licenciatura em contabilidade e auditoria. Ok. Sim. E foi quando eu casei. Ok. Por acaso, meu marido também é da contabilidade. É contabilidade. E qual conheceram-se na escola? Sim. Já foram colegas. Sim. Boa. Sim, nos conhecemos na escola e acredito que somos 2 ambiciosos. Boa. Sim. Muito bom, muito bom. Então, aos 24 anos te casaste e tiveste os teus filhos. Sim.
Ok, 3 meninos. 3 rapazes. Olha, 3 boa. rapazes. Continuas a mimada da família. Exatamente. A mulher. Sim. Muito bom. Então, vamos à fase em que estavas a explicar sobre o teu negócio. Começaste a vender de porta em porta em 2020, no período de Covid. Sim. O negócio evoluiu, cresceu. E início de 2021 abriste a tua loja física. Sim. E como é que foi a experiência da loja física? No começo não foi fácil. Nós fazíamos entregas, era de porta em porta. Ok. Depois de ter uma loja física, há necessidade de chamar mais clientes para a loja física. E alguns ainda queriam entrega. Enquanto nós já tínhamos loja física, não era possível estar ali com todos os produtos. As pessoas estavam acostumadas. Eu andava com os produtos no carro. Ok. Então a cliente já dizia: então traga a minha loja, sim, traga a minha casa. Todos os produtos, eu vou experimentar aqui e tudo mais. Mas já temos loja, vem à loja. E o delivery só pode levar 2 produtos. Pois. Então foi um processo, na verdade. Até as pessoas se habituarem à loja Exatamente. física. Sem contar com a logística. Exato. Antes era apenas um carro. Depois tem as funcionárias, tem a renda. Então, Água, energia. Já Já tem vários custos. Exatamente. Então, houve necessidade de nos readaptarmos e criarmos as estratégias necessárias para o sucesso da marca. Muito bom. Sim. E porque também as pessoas indo à loja, há sempre uma probabilidade de comprar mais uma ou outra coisa. Essa foi a parte conhecerem boa. os produtos, né? Pegarem, tocarem. É diferente de ver fotografias, depois experimentar, que é um outro exercício. E depois tu introduziste várias estratégias para dinamizar o teu negócio. Fala-nos um pouco sobre isso. Eu conheci a tua marca, passou por mim várias vezes nas redes sociais pelas pessoas que eram a imagem, né? O rosto da Bela Modeladoras. Mas fala-nos um pouco da tua estratégia de negócio. Na essência, eu descobri que não é suficiente ter apenas um bom produto. Eu tenho que mostrar às pessoas que o produto é bom. Tenho que convencer as pessoas. E tenho que criar desejo para as pessoas comprarem o meu produto. Se eu não disser à pessoa que precisas de uma cinta, e ao colocares uma cinta, o seu corpo vai modificar desta forma, e mostrando essa diferença, um antes e depois, também cria um gatilho. Pois. Dá uma sensação diferente. Pois. Uma prova social. Uma das estratégias que a Bela Modeladoras implementou foi trazer mulheres comuns também, que mostram no dia a dia o uso das cintas. Então, eu acho que isso é que fez com que a marca tivesse o sucesso que teve até hoje. O público identificou-se. Sim. Conseguiu se ver refletida, né? Exatamente. Nessas pessoas comuns. Sim. Usaste pessoas comuns, mas também usaste rostos conhecidos, né? Exatamente, as influencers. Sim. Eu, por exemplo, quando comecei a vender as cintas, a marca portuguesa, que é a marca Dani Fernandes, ela apostava em várias influências. Angolanas, portuguesas, mas não tínhamos um rosto moçambicano. Foi aí que eu comecei a avaliar a possibilidade de termos cá uma influência, alguém que pudesse representar a marca Bela Modeladoras. Entrei em parceria com algumas influências. Nesse caso foi com a Neymar Nassimo, a Lola. Sim, a Lola foi uma das influências da marca. Elas trabalharam muito e fizeram com que a Bela Modeladoras fosse o sucesso que foi até hoje. Muito bom. Sim. Muito bom. E neste momento continuas com uma loja física? Sim, temos uma loja física. E como é que acontece as vendas online? Como é que tu concilias as duas coisas? As pessoas preferem neste momento ir à loja ou achas que as pessoas estão de certa forma acomodadas às compras online, onde num clique pagam e esperam receber?
Nós temos diversos tipos de clientes. Temos aqueles que gostam de ir à loja. Experimentar Pegar, e tudo mais. Sim. Temos uma certa, diria, comunidade de clientes. Tem clientes que chegam na loja, podem levar mais 30 minutos, 1 hora e até vender. Elas vendem ali mesmo na loja. Já dizem, essa cinta é assim, esta não, esta é boa. Eu tenho todas. Então, temos essa comunidade. Temos clientes que se identificam, recomendam. E eu sou muito grata a elas, porque consigo sentir que a mensagem está chegando. Aos poucos, mas está a chegar. Está sendo implementada, está sendo plantada na mente de cada um. É de mesmo cada uma mulher. comunidade, Sim, né? Exatamente. E as mulheres estão muito vaidosas? Estão muito né? vaidosas. A mulher moçambicana está vaidosa. Sim, está muito vaidosa. Hoje as mulheres têm tendência a fazer cirurgias. Sim. Antes não se falava muito disso. Mas pois. hoje em dia estamos já... Está-se a normalizar. Sim. E também vendes cintas para pós-operatórios? Sim, vendemos. Ok. Vendemos. Ok. Temos uma marca colombiana que vende esse tipo de cintas próprias. Tem mais de 20 anos no mercado, eles vendem esse tipo de cinta e nós somos os distribuidores exclusivos. Então, temos toda a linha de cintas pós-cirúrgicas, pós-parto. Temos produtos de alta qualidade mesmo. Muito bom, parabéns. Adélia, tu falavas um pouco do motivo que te levou a criar, a trabalhar com cintas. Foi com base numa necessidade que tu tiveste, sim, não é? Gostaria que tu contasse. Estávamos um pouco a falar lá sim. No escritório, enquanto esperávamos a hora de gravação, mas eu gostaria que partilhasses um bocadinho este capítulo, né? Onde tu contavas porque que tu exatamente, com os detalhes que estavas a dar. Eu tive filho, me senti desconfortável com o meu corpo e procurei as cintas, gostei da qualidade, mas fora isso aí eu vinha tendo essa necessidade de empreender, na verdade, porque queria ter uma renda extra. Muitas mulheres gostaram das cintas quando comecei a mandar vir as primeiras cintas, e vi que ao longo do processo eu vi que não vendia só cintas. É incrível, algo que eu descobri no processo. Eu não vendia cintas porque eu chegava, encontrava uma mulher, ela não se sentia bem com o corpo dela. E ao usar uma cinta, ela ficava diferente. Ela ficava feliz. E uma das coisas que fez ou faz com que a marca tenha crescido e tenha o número de seguidores que tem até hoje, eu diariamente compartilho e mensagens de empoderamento, mensagens de autoestima, e eu gosto de fazer isso. Eu acho que é uma forma de eu estar a levantar uma mulher, onde quer que ela esteja. Eu dizer, tu és suficiente, tu deves se amar, independentemente das circunstâncias em que tu estejas. Então, começar a vender as cintas parecia algo simples, mas com o tempo eu descobri que é algo que eu gosto. De ver as mulheres bonitas, de ver elas felizes. E nesse processo nós fomos participando, por exemplo, em desfiles de moda. E eu trouxe algo diferente, eu diria. Quando nós participamos no Moçambique, não é Moçambique, é no Fence. Nós trouxemos mulheres plus size. Eu acho que e foi algo diferente. Uau! Em pleno ano de Covid, nós estávamos a fazer um desfile de mulheres de cintas plus size. E não era comum.
Todo mundo olhou e disse, mas como? Essa ousadia? Disse, não, mas todas as mulheres merecem sentir-se bonitas. Com certeza. Por que só vamos fazer desfile só com as magras? Sim. Com as que já estão bem? Pois. Não, precisamos mostrar também aquelas que sentem-se desconfortáveis com o corpo, que há necessidade de se sentir bonita assim. Pois. Então, eu acho que é uma das coisas que faz que a Bela Modeladora se destaque até hoje. Muito bom, parabéns. Parabéns, Adélia. Eu acredito que esta questão do resgate da autoestima é muito importante. Eu também sou mãe de 3 e sei muito bem o que é a pessoa depois da gravidez não conseguir pôr aquelas calças jeans que caía que nem uma luva, não conseguir pôr aquele vestido, não conseguir se olhar ao espelho. Então, ter uma peça que resgata a autoestima é fundamental. Sim. Né? Traz um sorriso, traz autoconfiança. Exatamente. Não é só uma vaidade. Não é apenas vaidade, é muito mais que isso. Então, eu acredito que é por isso que as mulheres também gostam e identificaram-se, né, com a tua marca. Adélia, como é que é ser mãe de 3 meninos? É um desafio. Ser mãe já é um desafio. Ser mãe de meninos é mais complexo. Porque às vezes você tem que saber como lidar com os rapazes. Porque nós somos mulheres, Por né? ser mulher mesmo. E há alguns momentos eles podem te olhar e dizer, mas mãe, acho que não está a entender o que está a acontecer na minha mente. Sim. Então, eu tento ao máximo conversar mais com os meus filhos. Porque, infelizmente, o mundo está muito perigoso. Há necessidade de nós falarmos mais com os nossos filhos, entendermos o que é que passa na mente das crianças, para não correr o risco de ser outras pessoas a entenderem e a darem opinião na vida dos nossos filhos. Pois. Sim. E às vezes, se nós não damos essa orientação, às vezes vão buscarem amigos que acabam orientá-los de forma errada e com todos os riscos, né, associados a isso. Realmente a maternidade é um desafio muito grande, até porque não existe um catálogo, uma fórmula. Nós temos que ir encontrando, nos descobrindo, buscar referências, adaptarmos à nossa realidade. É um desafio constante. Sim. É muito bom. E o teu marido com certeza é um incentivador, não é? É. Para que tu empreendas. Eu acredito que se a Bela Modeladora já existe, se eu estou onde eu estou, é porque ele sempre esteve ao meu lado. Sim, porque é difícil empreender quando o seu parceiro não apoia. É muito difícil. Sim, porque em alguns momentos há necessidade de madrugar, há necessidade de pernoitar, há sacrifícios que têm que ser feitos. E se ele não entende o propósito, fica mais difícil. Pois. Sim. Então, há necessidade de estarem alinhados. Sim. É verdade. Ele saber que minha esposa tem esse sonho. Eu vou apoiar o sonho dela. Então, eu acho que isso faz muita diferença. E ele é um incentivador mesmo. Muito bom. Sim. Muito bom. Está de parabéns. Como é que se chama teu marido? Amândio. Parabéns por apoiares a tua esposa. Isso é fundamental para nós conseguirmos correr atrás dos nossos sonhos. Sim. É tão bom chegarmos em casa, partilhar os nossos desafios, as nossas vitórias e sentirmos que o marido está lá também a vibrar, a torcer, Sim. não é? E por isso que eu fico muito sentida quando acompanho histórias de homens que não permitem as suas mulheres sonharem. Homens que não permitem suas mulheres realizarem os seus sonhos, correrem atrás dos seus propósitos. É muito triste. Infelizmente, estes homens não conseguem perceber que quando a mulher está feliz, o lar também está bem. Porque ela está bem, ela está feliz, sente-se realizada e está ali como mãe, como esposa, como dona de casa, como empreendedora ou aquilo que ela quiser. Mas ela
sente que está viva, que tem Está vida, realizada. está realizada. E isso tem um impacto muito positivo no casamento. Infelizmente, há homens que ainda não percebem isso. Independentemente da profissão que a mulher decidir seguir, é muito importante termos apoio dos nossos companheiros, é fundamental. E eu dou parabéns a todos os homens que apoiam as suas esposas. Esses homens merecem uma salva de palmas. Merecem, sim, senhora. Adélia, entretanto, tu tiveste uma jornada recentemente que foi desafiadora. Muito. Que desafiou a tua coragem, a tua fé, não é? E, contudo, tu, com o teu marido, a tua família, conseguiram caminhar juntos e conseguiram vencer essa batalha. Adélia, conta-nos um bocadinho como é que foi isso. Acompanhamos todos com um sentimento misto. Eu, particularmente, foi um sentimento misto. Por um lado, fiquei muito feliz por tu teres partilhado a história, até também partilhei nas minhas redes sociais, porque é tão importante nós termos informação. Eu aprendi muito com aquele vídeo e acredito que muitas mulheres também aprenderam muito com o teu vídeo. Então, estás de parabéns pela coragem e teres partilhado um momento tão sensível, tão teu, e da tua família, e fazeres um vídeo, partilhar para poder ajudar, eu arrisco-me a dizer, ajudar a salvar outras mulheres. Sim. E é de muita coragem, num momento tão sensível, tu pensares em outras pessoas. E, por outro lado, foi um desafio, acredito que é um desafio muito grande. Acredito que viveste momentos difíceis. Então, queria pedir para contares essa história com um pouco mais de detalhe, né? Sim. Como é que foi, como é que tu descobriste, como é que foi este processo todo? Sim. Eu estava nos melhores momentos do empreendimento. Eu estava prestes a colocar as 2 lojas. Ok. Eu tenho a Belão Modeladoras, também tem a Mochilas e Malas, que é uma loja de venda de todo tipo de mochilas e malas. Ok. E as duas, a Belão Modeladoras pela segunda vez, mas a Mochilas pela primeira vez iam participar da Facim. Ok. Estava tudo pronto. Estamos a falar de agosto, agosto do ano passado? Junho do ano passado. Ok, há um ano mais ou menos. Há um ano, exatamente. Em junho do ano passado, eu prestes a fazer campanhas para a Facim. É claro, quando nós participamos na Facim, nós precisamos de fazer algumas campanhas publicitárias. Claro. Nesse processo, de repente, uma dor no ombro. Eu logo pensei, deve ser cansaço. Sim. Eu ando muito estressada, é muita coisa a pensar, é muita coisa a planear. É um simples cansaço. Vou medicar e vou dormir. Dia seguinte, continua. O marido disse, não é normal. Ele fez um toque. Disse, não, parece que estás com um nódulo. Ok. Na mama. Parece que tem alguma coisa. Na verdade, nem sabíamos que é nódulo na altura. Parece que tem alguma coisa. Acho que é um caroço. Deve ser. Deves ter dormido mal, mas vai ao hospital. Fui ao hospital. Fui fazer os exames. O médico disse que tinha que fazer biópsia. Veio o resultado. Câncer de mama. Foi um período muito complicado. Foi um período muito difícil. De repente, ouvir que terás que parar de trabalhar, terás que começar a fazer algum tratamento, quimioterapia. Nós, quando ouvimos quimioterapia, logo, só para começar, logo ouvir câncer, a pessoa já imagina a morte. Sim. Só de ouvir câncer de mama, a pessoa já imagina, vou morrer amanhã. Então, foi a primeira coisa que eu pensei, os meus filhos. Meu Deus, a pessoa pensa logo nos filhos e a família. Como é que será?
O que será de mim? As lojas, o trabalho que eu tenho a fazer. Como? São tantas perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? E o porquê? E o porquê? E é esse mesmo porquê que eu levei para Deus. Por quê? Então, foram dias que eu só perguntava por quê. E só chorava. E perguntava por quê. Mas nesse processo, meu marido disse algo muito impactante que eu retive mesmo. Estás a perguntar muito porquê. Estás a esquecer de agradecer. E eu me perguntei, agradecer por quê? Se eu estou com câncer. Eu disse, estás a esquecer de agradecer porque descobriste que estás com câncer. Podias nem saber. É verdade. Que estás com câncer. Olha o lado positivo. Sim. Podias ficar anos e anos sem saber que estás com essa doença. Deus te permitiu perceber, mandou-te sinais. Sim. Então comecei a ir atrás. Eu vi que não vale a pena eu me afogar nas lágrimas. Eu precisava me levantar. Pois. Diz uma coisa, tu fizeste os exames aqui em Moçambique. Sim. Fiz exames aqui em Moçambique. Então, a dor que tu sentiste foram basicamente 2 dias que tu tiveste a dor. Sim. É uma dor que tu nunca tinhas tido antes. Não, nunca tinha tido. Foi a primeira vez. Sim. E vocês fizeram um toque, teu marido se apercebeu de um caroço ou nódulo. Sim. Ok. Esse cuidado, essa atenção é realmente importante. Sim. Vê só. Porque realmente é isso que dizem, o câncer aparece de várias formas tão estranhas. O que estás a dizer é um pouco diferente também da experiência de outras pessoas, né? Sim. É realmente diferente. E muitas vezes nós ouvimos que só tem câncer quem não pratica nenhuma atividade física. Sim. E tudo mais. Quem come mal. Quem come mal. Eu pratiquei atividade física, fiz crossfit. Então, eu não era 100% uma pessoa sedentária. Estava muito ativa. Ok. No momento, eu não ia ao ginásio. Sim. Por causa do tempo. Porque eu estava num período em que tinha as 2 lojas. E acabava de me inscrever. Estava a fazer o mestrado. Tive que parar. Tive que parar tudo para ir atrás do tratamento. Para começar o tratamento. Mas algo muito importante que eu descobri nesse processo, antes do tratamento, eu pensava que podia dar conta de tudo. Eu gostava, como eu estava a dizer no começo, eu gostava de acordar e estar a fazer os conteúdos para a marca Bela Modeladora. Sim. E eu fazia os conteúdos tanto no Instagram, tanto no WhatsApp e tudo mais. Com a doença, eu vi que não estaria em condições de fazer isso. Pois. Mas Deus me sustentou. Quando digo Deus me sustentou, é porque nesse momento que eu senti essa dor, eu consegui juntar algumas mulheres e fomos fazer uma campanha com vários tipos de corpo, várias tonalidades de pele. Ok. Moçambicanas. E fizemos uma campanha muito bonita para mostrar que a Bela Modeladoras não é só algo de fora. É algo que também tem que vir de dentro. Sim. E eu precisei também de entender que não era só, mais uma vez, não era só vender cintas. Era muito mais forte. É uma relação que eu criei com muitas clientes que se fidelizam com a marca, se identificam com a marca nesse caso. Então, Deus me ajudou e eu fiz essa campanha com as mulheres.
Elas nem sabiam que eu estava doente nesse processo. Poxa. Nem as minhas funcionárias não sabiam. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu, porque eu ainda não tinha começado a fazer o tratamento, na verdade. Fomos fazer essa campanha. E pela primeira vez eu estive lá com elas e tudo mais. Mas, na primeira quimioterapia, a Lima, eu tive muito medo. Muito medo. Tinhas medo de quê? Quando eu sentei naquela cadeira para fazer a quimioterapia, eu tive medo de não aguentar. Tive medo de não conseguir levantar. E eu sabia que tinha que ter forças. Os meus filhos precisavam de mim. Pois. Minha família precisava de mim. Então eu não podia fraquejar. Então, fiz. Chorei. Depois eu disse a mim mesmo: engole o choro. Tu precisas ser mais forte. E levantei-me. Quando eu podia, eu ia para lá. Fazia o que tinha que ser feito. Porque eu gosto de fazer o que eu faço. Depois das quimioterapias, eu não conseguia, às vezes, andar. Às vezes não conseguia ficar sentada e tudo mais. Mas eu tinha uma fé que aquilo era um processo. Sim. E que um dia ia passar. Só para melhor entender, aquele vídeo que está agora a ser compartilhado nas redes sociais, o vídeo foi gravado 23 de dezembro. Ah, sério? Sim. Eu acho que há um trecho onde vem: se hoje estou compartilhando, é porque venci. Ok. Sim, aquele vídeo que foi feito em dezembro, eu acabava de fazer as 8 quimioterapias. Então, as quimioterapias, como é que funcionam, Adélia? Tu tens... As sessões já acontecem de quanto em quanto tempo? As sessões aconteciam de 15 em 15 dias. 15 em 15 dias. Sim. E cada uma delas leva quanto tempo, mais ou menos? Ou tens que ficar internada mesmo? Não precisa ficar Ok. internada. Não precisa ficar internada. A diferença é o tempo. Sim. Por exemplo, tem aquelas que têm poucas horas. As primeiras são poucas horas. Ok. E tem outras que eram 8 horas. Não, 10 sério? horas praticamente ali naquela cadeira que aparece no vídeo. Só a receber medicação. Era muito tempo. Muito tempo. Muito. Você levanta, senta, dorme, acorda. Você está ali a fazer os tratamentos. 8 horas. Então, não é fácil. E o organismo tem efeitos colaterais. Pois, reage. Tem efeitos colaterais. Eu, depois de 15 dias, perdi todos os fios de cabelo. Meu Deus. Todos os fios de cabelo. Depois da primeira sessão ou depois da Não, segunda? depois da segunda. Depois da segunda Sim, sessão. perdi todos os fios de cabelo. Sim. Então, aquilo que a gente vê aí nas redes sociais é mesmo verdade. A pessoa fica Sim. debilitada, né? Sim. Então, tu ias fazer, voltavas. Em alguns momentos conseguias trabalhar, outros não. Sim. Mas a recomendação médica qual era? Em termos de repouso ou não? A médica dizia que tinha que estar viva. Tinhas que te sentir viva. Sim. A médica dizia: se tu aguentas, levanta. Quando der para descansar, descansa. Simplesmente. Ok. Porque não era fácil. Imagino. Há vezes que eu não estava em condições mesmo de estar a fazer alguma coisa. Era muito complicado. E às vezes as redes sociais eu diria que enganam. Porque as pessoas podem dizer que a Bela esteve ali e eu lhe vi várias vezes a trabalhar. Mas foram poucos minutos. A Lima está aqui a fazer uma gravação de 1 hora.
Nós não sabemos o que acontece nas 23 horas. É verdade. Sim. É verdade. Então, naquelas outras 23 horas, são as horas que os efeitos colaterais estavam lá. Sim. Sim. É verdade. Adélia, diz uma coisa, como é que foi contar esta notícia para os teus pais, teus filhos, teus familiares? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Principalmente para os meus filhos. Quantos anos têm os teus filhos? Eu tenho um filho de 11, outro de 9 e o mais novo tem 5 agora. Ok. Foi muito difícil. Eu diria que não fui eu que contei que estava doente para o meu filho. Ele é que veio me perguntar: mãe, tu estás aí no hospital, estás com o quê? Eu parei, olhei para ele. Como é que eu vou dizer, meu filho, que eu estou com câncer? Se nem eu sei qual é o processo, o que é que vai ser daqui para frente? Eu disse, mãe está doente, está a fazer algum tratamento. Foram passando alguns dias. Até que comecei a perder o cabelo. Aí eu já tinha que dizer alguma coisa. Então, eu disse ao meu filho, eu agora estou a fazer tratamento, estou a fazer quimioterapia, estou com câncer, os médicos disseram para fazer quimioterapia. Meu filho olhou para mim e disse, mãe, se o médico disse para fazer quimioterapia é porque tem cura. Relaxa, mãe. Olha. Aquilo foi um alívio. Ouvir aquilo. Sim. Depois de dias, sem saber como abordar, meu filho de repente me aparece com esse comentário. Se o médico disse, tem cura. Pois. Eu relaxei. Eu disse, não. Deus está me dando algum sinal. Não é possível. Então, daí foi só orar. Não foi fácil. Há dias que eu tinha que me esconder da minha família. Fingir que estava bem. Ia lá no culto. Chorava. Mas sempre tive a fé de que um dia iria passar. Mas eu não queria... Eu podia ter compartilhado essa experiência, esse momento, durante o processo. Sim. Só que eu me sentia vulnerável. Pois. Sim. Eu não tinha coragem, por exemplo, de sair de casa careca e alguém me olhar. Eu já pensava que a pessoa sabe que eu estou doente. Enquanto é normal as pessoas cortarem cabelo e ficarem carecas. Pois. Sim, mas eu já me sentia mal comigo mesma. Então, eu tive que aprender a me amar independentemente das circunstâncias que eu estava a viver. Eu me amo com cabelo, eu me amo careca, eu me amo com peruca. Eu me amo porque eu sou Adélia. Independentemente das circunstâncias. Ninguém vai me amar Isso é acima muito bom, de Adélia. mim. Isso é muito bom. Só Deus. É verdade. Só Deus é que nos ama. É verdade. Sim. É verdade. E percebi que, mais uma vez, o teu marido teve um papel fundamental neste teu processo. Sim. Ele esteve sempre contigo. Sabes que há muitas mulheres que são abandonadas. As estatísticas são assustadoras. As estatísticas a nível mundial de mulheres com câncer abandonadas pelos seus parceiros é muito grande. Infelizmente, existem esses homens que eu chamo de covardes. Porque são verdadeiramente uns covardes. Porque no momento em que elas mais precisam dos seus companheiros, eles simplesmente abandonam. Sim. Nós temos casos, eu já recebi aqui nesta mesa duas mulheres não, uma mulher que teve câncer, que graças a Deus ela conseguiu também vencer, o marido abandonou. Acho que muitos de nós acompanhou a história da Preta Gil, que é uma artista brasileira, que o marido também abandonou. O marido abandonou-lhe num momento sensível desses. Então, infelizmente, existem
Existem estes homens sem caráter, sem escrúpulos, que fazem isso, então, insensíveis, não é? Insensíveis, porque qualquer um de nós pode ficar doente. Sim. Qualquer um de nós. Pode ser a mulher, pode ser o homem. Então, quando eles... E isso diz muito do caráter dele. Eu acho que essas pessoas nunca deviam ser confiáveis neste mundo. Sim. Não deviam mesmo. Sinceramente, não deviam. Para nada, para absolutamente nada, não deviam. É que é assim, Alima, do mesmo jeito que vem um diagnóstico e diz que essa pessoa tem câncer, há pessoas que estão a morrer diariamente no hospital de malária, atropelamento. Então, ninguém pode dizer que aquela pessoa, só porque disseram que tem câncer, vai morrer amanhã. Quem determina o começo e o fim é Deus só. Ninguém mais. É verdade. Sim. Então, essa é a parte que nós devemos reter. Ele pode abandonar a esposa porque teve câncer e a esposa ficar curada. Do nada. Uhum. Então, é importante o que eu agora quero compartilhar e deixar ficar com as mulheres é que elas devem se priorizar, devem se cuidar. Muitas vezes nós colocamos à frente a família, os filhos, esquecemos de cuidar de nós mesmas. É verdade, colocamos tudo à frente, né? Exatamente. Família, filhos, trabalho, outras pessoas. Isso é verdade, isso é verdade. E diz uma coisa, Adélia, tu tens historial de câncer na tua família? Historial de câncer, não. Ok. Historial de câncer, não. O câncer, ele tem diversas formas. Sim. Às vezes é hereditário. Pois. Às vezes, não. Exatamente. Sim. Às vezes é uma alteração hormonal. Tem vários tipos de câncer, na verdade. Só que as informações não são muito divulgadas, muita gente não tem esse conhecimento. E tem vários estágios de câncer também. Ok. Por isso que diz-se que o diagnóstico precoce salva vidas. Pois. Porque quanto mais cedo é mais fácil tratar, é mais fácil cuidar. Mas hoje em dia a medicina está muito evoluída. É verdade. Sim. E o teu, em que estágio estava? Nos diferentes estágios? Eu estava no estágio 2, uma coisa assim. Ok. Porque eu tive que fazer 8 quimioterapias, 15 radioterapias e fiz a cirurgia. Uau. Foi pesado. Foi pesado. Eu não compartilho muito o que passei, mas eu quero deixar uma mensagem de esperança para alguém que acabou de ter o diagnóstico. Dizer que haverá momentos difíceis, sim. Haverá momentos em que seu corpo vai pedir para descansar, descansa. Mas, ao mesmo tempo, precisa ser forte. Precisa se levantar. Não será possível fazer tudo sozinho. Terá que ter alguma rede de apoio, terá que ter alguém para lhe ajudar. Porque os efeitos colaterais da quimioterapia são fortes. Eu, por exemplo, não tive enjoos, que é um dos efeitos, mas eu tive uma alergia que eu ficava horas e horas a me coçar todo o corpo. Meu Deus. Sim, horas e horas. Às vezes ficava com um pente de um lado para o outro a me coçar. E aquilo dói. Porque chega uma certa fase que você fica tão desesperada. Você não sabe se coça a mão, se coça o pé. As unhas ficam pretas. Os fios dos cabelos, os fios todos caem de todo o corpo. Eu me lembro que fui fazer micropigmentação. Porque eu tinha medo de acordar de repente estar lisa.
Nas sobrancelhas. Sim. Mas são muitas coisas ao mesmo tempo que você tem que lidar com elas. Mas sou Deus. Sou Deus mesmo. Sim, sou Deus. E muita fé também, né? Sim. E muita fé. A pessoa tem que ter muita fé para aguentar. Olha, mas realmente é uma jornada. E depois de quanto tempo é que tu tiveste a notícia da cura? Quando o tumor é benigno, tira-se o tumor e já está. Quando o tumor é maligno, nesse caso é câncer de mama, Sim. a pessoa tem que fazer vários tratamentos. Ok. Eu tenho que fazer bloqueio hormonal durante 5 anos. Isso chamamos, quando digo que estou curada, é porque no meu organismo não existe nenhum câncer. Agora, até dia 30 que eu fiz os exames, não existe nenhum câncer no meu organismo. Então eu estou curada, mas eu preciso bloquear os hormônios para que não haja uma incidência da doença nos próximos anos. Okay. Isso faz-se durante um certo período. Então, eu estou curada porque eu não preciso fazer nenhum tratamento agora. Mas tenho que fazer essa medicação. Ok, do bloqueio. Do bloqueio hormonal, sim. E esta medicação é durante os 5 anos mesmo? Ok. Tem que fazer que é para não haver uma reincidência. Sim. Só que para alguém que passou pela quimioterapia, para alguém que passou pela radioterapia, só de saber que não terá que fazer nenhum daqueles tratamentos já é um alívio, né? Sim, por isso que toca-se o sino. Porque o sino significa que você já não tem doença no seu organismo. Ok. Sim. Interessante. Já não tem doença no seu organismo. É uma doença misteriosa essa, né? Misteriosa no sentido de que tem muitas particularidades, né? Sim. Bom, pronto, estas coisas deixam-nos muito sensíveis. Sim. Porque mexe com muitas mulheres, todas nós estamos susceptíveis de apanhar ou não, ninguém sabe, só Deus sabe. Tu apanhaste muito nova, a Adélia, muito nova. Pronto, com 34 anos. Sim, fiz rapidamente as contas dos teus filhos e ano que disseste que casaste. És muito nova, realmente, muito nova. Realmente é uma doença que hoje em dia qualquer idade pode... Aliás, mulheres de qualquer idade podem ter. Há casos de mulheres mais jovens e cada vez mais, não é? E durante este período tu podes levar vida normal, eu me refiro, podes trabalhar, fazer atividades físicas, tudo normal, ou tens algumas restrições? Devido aos efeitos colaterais, não consegues fazer tudo. Ok. O corpo fica cansado. Não, eu digo daqui para os 5 anos, nestes 5 anos que vêm. Depois de terminares, né, agora. Durante esse processo, eu tenho que praticar atividade física. Ok, nos próximos 5 anos. Ok. Tenho que me manter ativa. Ativa. Sim. Ok. Isso vai ajudar muito. Ok. Sim. Muito bom. Isso vai ajudar muito. Adélia, olha, muita força para ti. Mais uma vez, muito obrigada. Estamos mesmo no fim da nossa conversa. Obrigada por teres partilhado as tuas histórias, as duas vertentes da tua história como empreendedora, mãe, e este desafio que viveste do diagnóstico do câncer, e dizer que eu faço votos que daqui para frente só sejam glórias na tua vida. Que assim seja. Porque os desafios tu já o viveste. Já. Tu e a tua família. Sim. Um desafio, um susto muito grande. E o bom é que tu ainda és nova, né? Sim. Ainda és uma mulher jovem, eu considero jovem. Ainda és jovem, né? Sim. Oficialmente, legalmente, em Moçambique, Sim. até 35 anos, considera-se jovem. Então, ainda tens energia, tens tudo para conseguires te resgatar. Então, muita força nessa jornada. Para ti, para a tua família, que corra tudo bem, não é? Mas antes de fecharmos, eu gostaria que tu deixasses uma mensagem para as mulheres. Aquilo que tu gostarias de
passar para outras mulheres com base na tua experiência, na tua vivência, não particularmente relacionado ao câncer que tiveste, mas de uma forma geral? De uma forma geral, o que é que tu dirias? A uma mulher. A uma mulher. O que é que tu dirias a uma mulher que, por exemplo, hoje está a assistir o podcast da Adélia, sentada na cama, sem esperança, sem motivação nenhuma, que acha que não vale a pena fazer nada porque tudo o que ela faz não dá certo, tudo que ela tenta fazer em termos de negócio, ou seja, o que for, dá sempre errado, já não tem aquela esperança, aquela vontade de levantar da cama e correr atrás da vida. O que é que tu dirias a esta mulher? Eu diria a ela que se ela não fizer, ninguém fará por ela. Toda marca, toda empresa de sucesso teve seus momentos difíceis. Só para ter uma ideia, a Bela Modeladora é resultado de mais de 5 tentativas. Então, temos que tentar. Temos que começar. Comece com o que tem. Eu costumo dizer, comece do nada e não pare por nada. Então, comece. Aí onde está, comece, capacite-se, porque de nada vale ter um bom produto se não souber como vender. Então tem que aprender como vender. E dê de tudo. Os seus sonhos precisam de si para que eles sejam concretizados. Uhum. E ninguém vai lutar por si se não for você. Então levanta. Eu que diria. Muito bom, Adélia, muito bom. Muito bom. Eu espero que esta mensagem chegue realmente àquela mulher que precisa ouvir isso. Que assim seja. Comece do nada e não pare por nada. Gostei muito desta frase. Gostei muito. Mas olha, antes de encerrarmos mesmo, tem aqui este brinde para ti. Oh, obrigada. É um brinde da Brand Solution, uma lembrancinha. Oh, obrigada. Para ti. Oh, obrigada. Tem mais uma coisinha lá dentro. Mas olha, se eu não tiver perguntado alguma coisa que tu achas importante partilhar, este é um pendurador de bolsas, é o que está na caixinha. Tem mais alguma coisa que eu não te perguntei que gostarias de partilhar ou falar, ou dissemos tudo? Fica à vontade. O que eu diria, se calhar para a comunidade de mulheres empreendedoras, que eu acredito que são as que mais assistem o podcast para elas, comece com o que tem. Comece com o que tem. Muitas vezes nós esperamos ter as condições criadas, esperamos ter a loja criada. Eu comecei a vender as cintas, fazia fotos na mesa de casa. Depois comecei a fazer as entregas. Uhum. E hoje em dia temos uma loja física. Então, comece com o que tem. Aprenda. Hoje em dia temos acesso à internet, graças a Deus. Então, procure saber mais. Procure aprender das pessoas que sabem vender. Sim. Sim. Procurem aprender das pessoas que sabem vender, que têm experiência nessa área. Capacite-se. E vais longe. Muito bom, vais longe mesmo. Sim. Começa com aquilo que tens. É verdade, o mais difícil, de facto, é ter a coragem de começar. Esta é a parte mais difícil. Mas depois, olha, a pessoa vai se descobrindo e estudar é muito importante. Estudar, perceber como é que as outras estão a fazer e buscar estas informações na internet, aprender sobre vendas, estratégias de vendas, seguir mulheres empreendedoras nas redes sociais que vendem com sucesso, que empreendem com sucesso. Não só as referências de fora, mas também as referências locais, porque estão muito enquadradas com a nossa realidade, com a realidade do nosso mercado e do nosso consumidor. Então, é importante também olharmos para as empreendedoras locais.
Olha, Adélia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada eu. Por teres aceito o nosso convite, por abrir o teu coração, por teres partilhado as tuas histórias, porque são muitas. Realmente. Das várias vertentes. Desejo-te tudo de bom, todo sucesso na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Obrigada. E acima de tudo, muita, mas muita saúde. Que assim seja. Um brinde, assim seja. Um brinde à tua saúde, Adélia, e de todas as mulheres. E a todos vocês que nos acompanham, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu acredito que gostaram da história da Adélia, os ensinamentos que ela partilhou, as histórias que ela já viveu. E temos sempre que buscar referências nessas partilhas e são coisas que nos ensinam de várias formas, em várias perspectivas. Então eu faço votos que vocês anotem, que tomem notas das coisas que são valiosas no vosso ponto de vista, que vocês precisam neste momento de ouvir, de aprender. E como a Adélia disse, levantem-se e comecem, e isto é fundamental. A coisa mais difícil é, de facto, ter a coragem de começar. Mas quem começa, com certeza, vai correr com gosto e chega lá. Um dia chega lá, mais tarde ou mais cedo. Tudo é um processo. E muito obrigada, e não saiam daqui sem subscrever no nosso canal. Até a próxima.